Hoje falaremos aqui sobre o quanto que as pessoas têm essa dificuldade de se equilibrar. Equilibrar nos relacionamentos, equilibrar em tudo na vida. Então, por exemplo, quando se trata de equilíbrio, nós estamos falando sobre relacionamentos para dar certo. Só que, gente, existe uma grande diferença entre equilíbrio dentro da família e equilíbrio profissional, tá? Quem aqui é terapeuta, digita aqui e fala pra mim qual é a sua profissão, que eu adoro saber com que vocês trabalham. Quem é terapeuta, quem é psicólogo, conta aqui pra mim. Quem trabalha com, sei lá, qualquer coisa, contem. Vamos ver. Porque, gente, dentro de qualquer profissão, nós precisamos nos equilibrar com o nosso cliente. Ou se você trabalha, né, na área da saúde, por exemplo, você que é psicólogo, então seria, no seu caso, o seu próprio paciente. Eu sou fisioterapeuta, então é seu paciente. Pri, mas eu sou terapeuta, então é cliente. Isso é uma coisa que eu falo demais para todos os alunos nossos, a importância da gente saber se colocar no nosso lugar, né? Porque às vezes a gente fala, é paciente. Não, gente, nós terapeutas, nosso papel é trabalhar com aqueles que já são impacientes, tá? É isso. Janaína é terapeuta integrativa infantil. Que legal, Regina. Que lindo. Terapeuta Moz. Isso aí, sou manicure. Gente, quer uma terapeuta melhor que a manicure? Consultora de moda, que chique. Eu sou psicóloga e terapeuta, que linda, Amália. Terapeuta Moz, com muito orgulho. Administrativa, que legal. Farmacêutica. Nossa, bacana. Recursos humanos, gente, RH. RH trabalha literalmente com equilíbrio. Literalmente, fica comigo até o final. Fica comigo, gente, até o final, porque vocês vão ver o tanto que isso influencia, tanto na parte empresarial quanto na parte familiar. E geralmente a gente acredita que a troca, ela acontece da mesma forma que acontece na família. Então existe, além desse equilíbrio, nós precisamos sempre considerar a hierarquia. Porque quando a gente não considera a hierarquia pessoal, a gente entra em total desequilíbrio. E muitos dos nossos clientes não sabem o que é isso. Então você vai conseguir ajudá-lo dentro desse momento, quando você perceber que ele está ali desequilibrado dentro da relação. Então vamos lá. Primeiro, quando se trata de equilíbrio, nós sempre observaremos a troca dentro da família, certo? Só que muitas pessoas acabam acreditando a todo momento que precisa trocar, tipo, equilibrar com pai e com mãe. Todas as vezes que as pessoas entram nessa dinâmica, quando eu falo de dinâmica, eu tô falando sobre esse movimento, né, de fazer a troca. Dinâmica é isso. Eu tô respondendo aqui porque já me perguntaram o que é dinâmica, o que eu falo tanto de dinâmica. Então é isso. Os filhos, dentro da ordem cronológica, é como se a força desses filhos não fossem o suficiente para que o filho se equilibre com o pai e com a mãe. Mas por que, Priscila, cargas d'água não dá certo? Porque os pais, eles são os maiores, tá? Dentro da grade hierárquica familiar, eles já estão aqui em cima e os filhos estão aqui embaixo. Os filhos não conseguem compensar, se equilibrar com pai e com mãe. Os filhos nunca vão entender. Então, às vezes, os filhos buscam compensar e eles ficam nesse movimento repetitivo a todo momento. É onde esses filhos não conseguem ir para a vida, porque eles estão querendo suprir uma necessidade de equilíbrio com pai e com mãe. Olha como que isso é extremamente profundo. Então, todas as vezes que a gente observa todas essas dinâmicas, nós precisamos compreender o quê? Então, anotem, escrevam aqui. Não equilibrar
Não, você vai escrever assim, ó, não há possibilidade de se equilibrar com pai e mãe, tá? Escrevam, pessoal, porque quando vocês escrevem, você consegue gravar isso dentro de você. E quando você for para um atendimento, você já vai olhar e falar, nossa, tem desequilíbrio aqui, o filho tá querendo compensar algo para pai e para mãe. Então escrevam, tá? Sueli, bem-vinda, maravilhosa. Bem-vinda, fica aqui com a gente. Então, olha só. Todas as vezes que um filho, ele chega e fala assim, ai, porque a minha vida, ela não tá fluindo, ela não tá indo pra frente, porque eu faço tudo pra minha mãe. Aí você já vai olhar e fala, faz tudo pra mãe? Ah, eu faço tudo pro meu pai. Porque inconscientemente ele busca fazer o quê? Suprir a necessidade de alguém que é grande dentro desse sistema. E tudo começa a fechar para essa pessoa. Porque, gente, se a gente fizer dessa forma, nós sempre ficaremos naquele movimento de servir o sistema familiar. E todas as vezes que a gente busca servir somente o sistema familiar, a gente não consegue seguir adiante na profissão, certo? Então, olha que coisa mais profunda. Se esse filho que busca a tua ajuda, ele não está conseguindo seguir adiante, você precisa ajudá-lo a trazer essa compreensão. Pelo amor, né? Precisa ajudá-lo a trazer essa compreensão. Que não tem como ele suprir essa necessidade do pai ou da mãe. Se um filho busca fazer isso, ele está mexendo com uma certa carência afetiva, seja do pai ou da mãe. É aqui que, de repente, o filho, ele fala assim, eu não sei mais o que eu faço. Você não faz nada. Você precisa compreender que os seus pais dão conta e que eles precisam, de repente, de um suporte, de profissionais da ajuda para auxiliar nesse desenvolvimento deles. Porque senão, gente, vai ficar completamente desequilibrado para o resto da vida. E isso é muito profundo. Pessoas que não conseguem ter uma troca equilibrada dentro dos atendimentos, dentro da profissão, o que está significando? Que essa pessoa está servindo outras pessoas como se inconscientemente estivesse servindo pai ou mãe. E aí, essa pessoa vai conseguir seguir adiante? Não vai. Ela olha e ela pensa assim, gente, se eu cobrar do cliente, vamos pôr um cliente aqui, se eu cobrar do cliente, será que o cliente vai dar conta de pagar? Então, a partir desse ponto, o próprio profissional da ajuda, ele já vai fazer o quê? Ele já vai se colocar aqui em cima e é como se ele visse o próprio cliente como um fraco. E isso não pode acontecer. Porque se o profissional da ajuda se posiciona nesse lugar, o próprio cliente que está buscando essa ajuda, ele vai sempre se sentir incapaz. E uma pessoa incapaz, ela não se posiciona como um adulto dentro dessa troca, para que ela seja equilibrada. Então, é como se lá dentro ele estivesse olhando para o profissional da ajuda como uma criança. E isso entra num profundo desequilíbrio. E como muda tudo isso, gente? Então, quando a gente toma consciência de que os pais, eles são adultos, lembra que eu falo muito da postura? A postura é uma atitude interna do qual você olhará para os seus pais sem um julgamento crítico. De falar, tadinho do pai, tadinha da mãe, ai, eles não dão conta. Não. A gente precisa colocar na nossa consciência que esses pais são adultos. Gente, eles limparam a nossa fralda. Vamos falar o português, claro? Eles limparam a nossa fralda, limparam a fralda do nosso cliente. Como? Porque cargas d'água a gente vai deixar ainda o nosso cliente falar, coitado do pai e da mãe deles. É como se a gente estivesse ajudando esses pais a resgatar essa força. Então, todo aquele profissional da ajuda
que não olha para esses pais desse cliente como fortes, vai entrar sempre em desequilíbrio com o cliente. Clareou? Clareou? A gente precisa só tomar consciência, tá? E olha só que interessante. Quando se faz o movimento, quando se faz esse movimento, automaticamente o nosso cliente vai se sentir também respeitado. Ele se sente respeitado por quê? Porque ele vai olhar e falar assim, tá tudo bem, a forma como eu lido com a situação, porque eu também não sabia, e esse profissional da ajuda está literalmente me ajudando a reequilibrar dentro do sistema, mas não para que sirva papai e mamãe, mas que sirva outras pessoas. Aí, nesse ponto, é onde entra o quê, gente? A profissão. Aí, na profissão, você, como terapeuta, já tem que ter noção clara disso. Eu já fiquei com medo de falar o valor e o cliente achar que está caro. Então, nesse ponto, é o momento exato que você está querendo entrar em desequilíbrio. E é uma postura. Essa postura é interna, é uma atitude, atitudes de adultos. E você vai vivenciando, sabe, todo esse processo a todo momento. Certo? Agora, vamos lá. E se você olha para o teu cliente e fala assim, ele não dá conta, tadinho. É como se estivesse olhando para ele como uma criança também. Então, consegue perceber, assim como sempre explico para os alunos MOS, um movimento que a gente faz, talvez dentro da própria família, a gente já consegue se reequilibrar dentro desse relacionamento familiar, dentro de um equilíbrio que é saudável, digamos assim, entre pais e filhos. Assim, nós conseguimos servir as outras pessoas de uma forma mais equilibrada, sem tirar força de ninguém, sendo apenas nós. Nós precisamos apenas tomar essa consciência. Porque na hora que você toma consciência, é como se inconscientemente a tua própria alma, o teu próprio espírito já soubesse, opa, agora aqui nesse ponto, eu não posso mais tratar o meu cliente dessa forma. Eu posso permitir que ele seja quem ele realmente é. E eu o ajudo a trazer essa atitude como um adulto. Olha isso, gente. Ai, Oxim, também tô com saudade das aulas. Passa tão rápido, né? Não é? Passa muito rápido. Quando os conhecidos dizem, nossa, a sessão é muito caro, você não vai conseguir cliente. Isso é uma crença. É uma crença que deve ser rompida por você. Por que muda completamente quando você está inserido dentro de um ambiente onde todo mundo fala sobre valores, preços, preço. Valor é uma coisa. Valor é tudo aquilo que você vai agregar na vida das pessoas. O preço é muito simbólico. Então, por exemplo, isso vai trazendo cada vez mais força para você quando você reconhece que o teu cliente ele tem a capacidade, a dignidade de efetuar o pagamento para você, do preço da sua sessão, porque valor é inestimável. Então, quando as pessoas chegam e falam assim, quanto custa o seu atendimento? Nesse momento, você já pode trazer o quê? Você já pode trazer a sua própria atitude adulta na postura de terapeuta, de profissional da ajuda e dizer o valor, o preço do atendimento é X. Eu ensinei como calcula, pessoal. Ensinei direitinho pra vocês. Ah lá, eu assisti, ó. Tiveram várias pessoas que assistiram. Uma outra coisa. Isso ajuda a gente. Porque nós não podemos, em hipótese alguma, falar assim, eu vou colocar o valor X, porque o profissional ali coloca esse valor, então eu vou colocar o mesmo. A sua realidade é diferente do outro,
tá? E comece dando um passo de cada vez. O dia que eu dei essa aula sobre precificação, inclusive para quem é aluno MOS, tem a aula específica para isso, onde vocês vão aprender a calcular tudo lá dentro. Vocês já sabem os valores, vocês sabem, assim, porque ali vocês vão colocar tudo na contabilidade de vocês, porque vocês são empresários. Não é somente um terapeuta. Ah, eu tô aqui apenas como um terapeuta. Eu sou apenas um psicólogo. Imagina, gente, que isso? Vocês são empresários. Empresários. Vocês devem assumir isso dentro de vocês, tá? Então, vocês calculam tudo, MEI, toda essa parte burocrática, vocês somam tudo junto com as contas da casa, e aí sim você tem uma noção do valor mínimo para cobrar, precificar o teu serviço. Aí, a partir daí, você trabalha em cima disso. Enquanto vocês não gerar valor na vida do cliente de vocês, eles vão sempre falar, ai, tá caro demais. Tá caro demais. E outra coisa, se a pessoa chega até você e fala, ai, nossa, tá muito caro o seu atendimento. Você vai falar, tudo bem, tem outra pessoa que cobra mais barato. Vai na outra pessoa. Gente, desapega. Desapega. Porque toda vez que você entrar nesses conflitos, vocês vão deixar de olhar para vocês e vocês vão deixar de conquistar os seus sonhos. Entenderam? Vocês não podem permitir isso. O trabalho de todos vocês, de todos nós, é um trabalho extremamente digno. Olha só que coisa mais profunda. Uma pessoa, ela vive a vida inteira dela num caos. A pessoa tá com inúmeros problemas. E você chega, mostra para ela que há uma solução, que ela pode reparar aquela memória tão dolorosa. Você pode transformar aquilo que era tão negativo em algo positivo para trazer mais força. Independente do tempo de atendimento, você faz isso. Não tem dinheiro no mundo que paga. Não tem. E quando você faz isso, a pessoa, ela se sente digna. Ela fala, meu Deus, eu pago com alegria. Porque o que eu recebi aqui, eu teria que dar 1 milhão de voltas. Isso se eu conseguisse encontrar o que estava realmente travando a minha vida. Vocês fazem isso. Vocês que estão aqui, não é à toa. Todos vocês têm uma conexão muito profunda com o espiritual. E vocês sabem que vocês só chegaram nesse caminho das terapias integrativas porque vocês sabem que existe uma energia além do que apenas o racional 100% ou o corporal. Vocês sabem. E é dentro dessa energia que vocês trabalham. E isso requer tempo para que as pessoas possam percebendo no dia a dia delas também. Ok, partindo daí, agora eu vou voltar a uma outra pergunta. Vamos criar uma cena. Imagina que a pessoa fala assim, eu te dou R$1 milhão se você tirar a tua própria vida. Olha isso. Até dói. Dói. Não dói? Isso dói. Você vai aceitar? Eu tenho certeza que não. Aceitaria? Deixa eu ver aqui. Você aceitaria umas propostas indecentes dessas? Responde pra mim sim ou não. Enquanto isso eu vou tomando uma água aqui. Responde pra mim sim ou não. Vocês conseguiram entender que o problema não é dinheiro? Conseguiram entender? De jeito nenhum. O problema não é o dinheiro. Nunca foi. É a vida.
problema nunca foi o dinheiro, e sim a solução que você dá para a vida das pessoas. Entenderam? É profundo, pessoal. Então, quando você entende, você começa a perceber que o valor não está no preço. Não está no preço. Então você está me dizendo que a sua vida não tem preço. Escreve: a minha vida não tem preço. Escrevam: a minha vida não tem preço. Ninguém compra a minha vida. Agora, dentro disso tudo, você sabendo precificar o teu serviço, é o tempo que você vai parar a sua vida para ajudar uma outra vida, para ajudar uma outra pessoa. Você vai conduzir essa pessoa para conseguir encontrar uma solução, a dar um novo sentido. A vida não tem preço, gente. Nossa, eu falo essa frase, sabe? Parece que me preenche assim de uma alegria, ao mesmo tempo uma emoção profunda. É profundo. Nossa vida não tem preço. Não tem preço no mundo que pague. Pra gente, principalmente enquanto se trata de nós. Então, lembra que assim como você, outras pessoas também pensam assim. A vida de ninguém tem preço. Porém, as pessoas são capazes de se esforçar, assim como você se esforça, para conquistar o teu objetivo. Dessa forma, você consegue se reequilibrar. Então, independente do preço que você coloca no teu atendimento, você enxerga o teu cliente como um adulto. Priscila, mas eu trabalho com criança. Não, então você olha para os pais dessa criança como adultos. E a criança é criança. Conseguiram perceber, pessoal? É tudo reajuste do seu olhar. Se todas as vezes você começar a falar, ai, as pessoas vão achar que tá caro. O que é caro? Caro é ter um relacionamento amoroso fracassado. Caro é você fazer o seu melhor e você não conseguir saber porque cargas d'água você ainda tá empacado naquele lugar. Caro é você ter insônia, não conseguir dormir à noite, não conseguir fechar os olhos e descansar, porque tá carregando a culpa lá dentro do coração, porque de repente tá sentindo que, sei lá, tá devendo, não sei. A gente precisa entender o que as pessoas estão trazendo e o que elas estão precisando que você tem como uma ferramenta para ajudá-lo a sair daquele lugar. As pessoas buscam um novo sentido para a vida. Todo mundo cansou de viver na dor. Então, gente, caro é isso. Caro é não ter um bom relacionamento. Isso é caro. Um bom relacionamento com a família, talvez, com o relacionamento amoroso, talvez, com os filhos, talvez. Não ter um bom relacionamento com o dinheiro, talvez. Não sei. Então, o que vai acontecer sempre? Todas as vezes que as pessoas entrarem nesse desequilíbrio, geralmente significa sempre que essas pessoas ou entregaram demais, além daquilo que era necessário, seja dentro da profissão ou seja dentro da família, ou ela tomou demais. Então, nós precisamos prestar muita atenção, consteladores, prestem atenção nisso.
a gente precisa entender. Será que essa pessoa, quando, né, o cliente faz esses movimentos dentro da família, ele fez isso porque, de repente, ele buscava uma barganha inconscientemente? Pensava assim, não, se eu fizer mais, de repente vão me promover, ou de repente vão me amar? De repente, eu não sei, a gente precisa saber. Quais são os... Qual é esse... Como que eu falo? Qual é essa real intenção? Qual é essa verdadeira emoção que está travando eles? De dar um próximo passo na vida, de voltar a se reequilibrar dentro do relacionamento. O que eles estavam esperando? Aí sim você consegue intervir e aplicar a investigação sistêmica. Aplicando a investigação sistêmica, você consegue transformar isso, aquele ponto negativo, em positivo, da forma que eu ensinei vocês. Entenderam? Deixa eu ver aqui. Caro é não se ver como adulto e não valorizar o seu tempo e conhecimento. Exatamente. Quantos de vocês já leram livros? Quantos de vocês já se dedicaram para entregar o melhor para os seus clientes? Só que, claro, gente, nós precisamos sempre prestar atenção. Eu também estou me esforçando, eu também estou conseguindo gerar valor na vida do cliente. Precisa haver esse equilíbrio, essa troca. Pri, eu atendi uma moça que chegou para mim a ponto de tirar a própria vida e hoje, depois das terapias, ela está feliz, se reconciliou com ela mesma, com a vida. Isso é valor para mim, é muito gratificante. Olha que lindo. É isso, Regina. É isso. A gente consegue perceber que, assim, é a vida de uma outra pessoa. Por isso a importância da gente sempre reconhecer que o outro é tão capaz de superar alguma questão interna, assim como nós também já superamos. Ficou mais claro para vocês, pessoal? Então, respira e lembra. O equilíbrio dentro da família se dá entre pais e filhos, né? Tipo, filhos não conseguem se reequilibrar com pai e mãe. Só depois que vai ter um filho que vai falar, meu Deus, agora eu entendo o que meu pai e minha mãe disseram. Mesmo assim ainda fica, né, os pais ali naquele degrau acima devido à hierarquia. Então a gente respeita esse lugar e a gente segue adiante, para de querer servi-los. E a gente serve outras vidas, servimos a nossa família, da qual nós decidimos constituir. Então, nós vamos para a profissão. E na profissão, o equilíbrio se dá apenas entre adultos. Fora isso, gente, não vai adiantar. O cliente sempre vai recorrer a você como se você fosse um amiguinho. Você não é amigo dele. Você é o terapeuta. É necessário você se posicionar, trazer essa atitude, essa postura.